O pai viúvo entrou em desespero até que as gêmeas encontraram a nova babá que mudou tudo. Rafael Montenegro nunca imaginou que sua vida se tornaria uma espiral de pesadelos quando Mariana, sua amada esposa, falecera tragicamente. A casa, que antes pulsava vida e risos, agora ecoava um silêncio perturbador. As gêmeas, Isabela e Sofia, de apenas 6 anos, olhavam para ele com olhos grandes, cheios de medo e perguntas que ele não sabia responder. As noites eram uma luta constante. Elas acordavam chorando, gritando com a imagem da mulher de preto, um ser que parecia surgir das sombras e rondar seus sonhos, como uma sombra maligna que se recusava a ir embora. Rafael se via em um turbilhão emocional. O desconforto na casa era palpável e ele precisava agir. Com uma lista interminável de babás e especialistas, ele tentava trazer alívio, mas todos saíam frustrados, incapazes de entender a extensão do pavor que assombrava aquelas meninas. As gêmeas se encolhiam em seus próprios Talvez elas tenham um dom único, ela sugeriu com um brilho nos olhos. As energias aqui estão desbalanceadas. Desbalanceadas. A palavra ecoou na mente de Rafael, estalando como um estalo de luz em meio a um caminho escuro. As crianças começaram a se abrir. Com Luna, os risos começavam a aparecer novamente, mesmo que tímidos. Mas algo mais também borbulhava sob a superfície. A conexão entre Rafael e Luna se intensificava, desafiando sua resistência a novos laços. Ele sentia seu coração disparar quando ela aparecia, mas logo era interrompido por lembranças dolorosas de Mariana. E aí estava Dona Cleusa, a governanta, sempre observadora, levantando uma sobrancelha, murmurando sobre a adequação da nova cuidadora. Suas palavras soavam como pequenas facadas, trazendo de volta à mente o peso de um julgamento social que parecia onipresente. Uma noite, após um jantar tenso com amigos da alta sociedade, onde sussurros sobre a nova babá permeavam o ar, Rafael percebeu o quanto Lu. Seria esta a sua última chance de criar um lar amoroso? Uma nova família? As normas sociais apareciam como muros ao redor, ameaçando esmagar a esperança que tinha começado a brotar. Desesperado, ele decidia confrontar seus próprios medos. Depois de um momento de vulnerabilidade, finalmente propôs que juntos poderiam construir algo novo, um lar que desafia as convenções. Mas o futuro continuava incerto, repleto de desafios invisíveis, como a própria mulher de preto que tanto temia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você é? A tensão no ar era quase palpável. Rafael se sentia como se estivesse em um fio suspenso, atravessando um abismo de incertezas. Luna observava as gêmeas com um sorriso tão terno que transformava as sombras. A ideia de construir um novo lar juntos parecia mais do que uma esperança. Era um desejo profundo. Mas naquela noite, algo estava diferente. As gêmeas estavam inquietas, e um frio percorreu o corpo de Rafael quando ele ouviu os sussurros no corredor. Ele se virou, quase esperando ver a mulher de preto ali, mas o que realmente encontrou o paralisou. No canto da sala, Luna estava agachada, com a mão sobre um objeto brilhante no chão. Luna, o que é isso? A voz de Rafael saiu quase como um grito. Ela se virou devagar e o seu olhar estava cheio de algo que ele não conseguia decifrar. Medo, surpresa ou algo ainda mais sombrio. Na mão dela, uma pulseira antiga, prateada, refletia a luz tênue da sala. Era delicada,
com um design intricado, mas algo nela parecia errado. Eu encontrei isso. A voz de Luna estava trêmula. A confiança que ela costumava exibir agora era apenas um eco distante. Nas coisas da sua esposa. A menção de Mariana cortou como uma faca. Rafael deu um passo à frente. Você não deveria estar mexendo nas coisas dela. Sua reação foi imediata, um instinto protetor de quem se sente ameaçado. Mas, por outro lado, a curiosidade o consumia. O que mais tinha lá? Luna hesitou, mas sua expressão logo endureceu. Estou apenas tentando entender o que está acontecendo aqui. Há algo perturbador nesta casa. Os olhos dela se fixaram nas gêmeas, agora aninhadas no sofá, com expressões de pura inquietação. Rafael notou uma mudança sutil na atmosfera. Os sussurros das meninas se tornaram mais altos, quase como se dependessem da pulseira para se manifestar. Quem é você, Luna? Ele disse balançando a cabeça. Você merece saber que esta não é apenas uma casa. É cheia de segredos que nem eu mesmo entendo. Foi quando as gêmeas gritaram em uníssono. Um som tão intenso e carregado de pavor que fez o coração de todos pararem. Ela está aqui, a mulher de preto. A luz do lampião piscou e um frio profundo penetrou no ambiente. Rafael correu até as meninas, tentando acalmá-las, mas elas estavam aterrorizadas. Os olhares fixos no corredor escuro, e por um segundo ele viu uma sombra fugaz correndo na direção oposta. O pânico envolveu Rafael. Ele precisaria enfrentar isso. Luna, você tem que ir, ordenou em um impulso desesperado. Mas ela hesitou, segurando a pulseira como se fosse um talismã, como se soubesse que poderia ser a chave para algo. Não posso deixá-los, não agora. Sua determinação era surpreendente, e Rafael se viu em conflito. Será que a mulher de preto era um espírito que os assombrava, ou algo ainda mais real? E então, a porta da frente se abriu com um rangido agudo, revelando uma figura familiar, Dona Cleusa. O semblante dela estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Eu sabia que você não devia ter trazido essa mulher para dentro de casa. Ela gritou, seu dedo apontando acusadoramente para Luna. Ela está tudo, ela não é quem você pensa. Rafael sentiu o sangue escorregar de seu rosto. O que Dona Cleusa queria dizer? O passado de Mariana estava vindo à tona. As palavras ecoaram como um sino de alarme. Ele precisaria descobrir, mas no fundo, sabia que aquele era apenas o começo. A verdade estava bem diante de seus olhos, e as reviravoltas eram apenas o início de uma história. A tensão no ar era quase palpável. Rafael se sentia como se estivesse em um fio suspenso, atravessando um abismo de incertezas. Luna observava as gêmeas com um sorriso tão terno que transformava as sombras. A ideia de construir um novo lar juntos parecia mais do que uma esperança. Era um desejo profundo. Mas naquela noite, algo estava diferente. As gêmeas estavam inquietas, e um frio percorreu o corpo de Rafael quando ele ouviu os sussurros no corredor. Ele se virou, quase esperando ver a mulher de preto ali, mas o que realmente encontrou o paralisou. No canto da sala, Luna estava agachada, com a mão sobre um objeto brilhoso no chão. Luna, o que é isso? A voz de Rafael saiu quase como um grito. Ela se virou devagar, e o seu olhar estava cheio de algo que ele não conseguia decifrar. Medo? Surpresa? Os olhos dela refletiam uma intensidade que o deixou inquieto. Eu encontrei isso. Ela segurava uma pulseira antiga, prateada, com um design intrincado. Mas o que realmente o deixou preocupado foi a expressão em seu rosto. A menção de Mariana cortou como uma faca. Você não deveria mexer nas coisas dela. Sua reação foi imediata, um instinto protetor de quem se sente ameaçado. Mas a curiosidade o consumia.
O que mais você encontrou? Estou apenas tentando entender esta casa, Luna disse, a voz trêmula, mas determinada. Há algo muito perturbador aqui. Os olhos dela se fixaram nas gêmeas, agora aninhadas no sofá, com expressões de pura inquietação. No momento seguinte, as meninas gritaram em uníssono, um som tão intenso e carregado de pavor que fez o coração de Rafael parar. Ela está aqui, a mulher de preto! A luz do lampião piscou e um frio profundo penetrou no ambiente. Rafael correu até as meninas, tentando acalmá-las, mas o terror dominava tudo, e por um segundo ele viu uma sombra fugaz correndo na direção oposta. O pânico tomou conta dele. Ele precisava enfrentar isso. Luna, você tem que ir, ordenou, mas, surpreendentemente, ela hesitou. Não posso deixá-los, não agora. Sua determinação fez Rafael questionar tudo. O que essa mulher realmente sabia? O que ela estava escondendo? Então, a porta da frente se abriu com um rangido agudo, revelando Dona Cleusa, pálida como um fantasma. Eu sabia que você não devia ter trazido essa mulher para dentro de casa, ela gritou. Dedo apontando para Luna. Ela está perto de algo que não deveria ser mexido. O que isso significava? Estava na hora de desenterrar verdades. O que você está dizendo, Cleusa? Ele perguntou, a voz trêmula de raiva e desespero. Quem é Luna realmente? Dona Cleusa vacilou por um momento. Ela não é uma simples babá, Rafael. Ela está aqui pelo que a sua esposa deixou. O ambiente pareceu congelar. As palavras dela ecoavam como um trovão dentro de sua mente. Ela e o seu passado estão entrelaçados de formas que você nunca imaginou. As gêmeas começaram a chorar novamente, e Rafael se virou, observando que algo tinha mudado no olhar de Luna. Do que você está falando? Ele insistiu, mas tudo o que recebeu foi silêncio. Ela não está aqui para cuidar das meninas, Rafael, Dona Cleusa murmurou. Ela está aqui para recuperar o que perdeu. Dois universos colidiram naquele instante, e tudo pareceu fazer sentido, mesmo à força. Rafael olhou para Luna, e era como se um antídoto para seu desespero tivessem se transformado em veneno. Você sabia, não sabia? Ele sussurrou, a voz carregada de dor e traição. E então, antes que ela pudesse responder, as luzes da casa começaram a piscar freneticamente, como se a própria casa estivesse reagindo a essa revelação. Não, por favor, Luna gritou, mas o chão sob eles pareceu tremer. Uma presença sombria começou a tomar forma, surgindo das sombras. A mulher de preto, uma figura devastadora, se materializou na sala. O ar estava saturado de terror e segredos não revelados enquanto Rafael encarava essa nova realidade. O que mais estava escondido nessa casa cheia de histórias? E mais importante, quem realmente era Luna? O que ela tinha a ver com tudo isso? Ele sentiu suas mãos geladas em um aperto perpétuo. A busca pela verdade tinha apenas começado. O passado estava voltando com uma força que poderia destruir tudo. A tensão era irrespirável, e Rafael estava prestes a descobrir que a linha entre o amor e o terror nunca foi tão tênue. A mulher de preto estava diante deles, e a sala parecia encolher. A luz piscava, e o medo se espalhava como uma onda. Rafael olhou para suas filhas, os rostos delas pálidos, e depois voltou seu olhar para Luna. Ela estava paralisada, a pulseira antiga tremendo em sua mão. Rafael! Dona Cleusa gritou, interrompendo o silêncio. Você precisa entender, ela não é apenas uma babá. Ela... Mas antes que pudesse terminar, a mulher de negro sorriu. Não era um sorriso bondoso, era malicioso, carregado de um conhecimento que ninguém mais tinha. A atmosfera ficou eletrificada, como se algo maligno estivesse prestes a ser revelado. Os gritos das gêmeas ficaram mais intensos. Ela está aqui, ela vai nos levar.
Isabela chorava nos braços de Sofia, as pequenas mãos agarradas uma na outra. A voz de Luna estava quase perdida, mas ele a ouviu dizer: "Não pode ser, eu não sabia." De repente, a mulher de preto deu um passo à frente. O espaço ao redor dela pareceu congelar. "Você não sabia, sim. Mas você é parte disso, Luna", disse com uma voz baixa e rouca, que fazia o coração de Rafael disparar. "Você sempre foi." As palavras dela foram como um ataque. Rafael piscou confuso. O que queriam dizer com isso? Os olhos de Luna se alargaram e ela ficou pálida como um fantasma. "Não, isso não pode estar acontecendo", murmurou, parecendo lutando contra algum tipo de revelação interna. Ele a observou tremer. O que ela sabia? O que não estava dizendo? "Eu não sabia que você tinha encontrado a pulseira." As palavras de Dona Cleusa foram cortantes como facas. "Ela tem um poder. O poder de trazer à tona o que foi enterrado. Algo que você não quer que as crianças vejam." A tensão se intensificou no ar. A mulher de preto começou a se aproximar, e a sala encheu-se de uma energia palpável. Ela olhou diretamente para Rafael. Seus olhos negros como buracos na escuridão. "Você a trouxe de volta. Agora aqueles que se foram poderão voltar." "Pelo amor de Deus, não!" gritou Rafael, sentindo a urgência crescer em seu peito. Ele se virou para Luna, mas algo em seu olhar havia mudado. Agora havia um entendimento profundo, quase sombrio. "Você sabia que isso ia acontecer, não sabia?" Uma lágrima escorreu pelo rosto de Luna, e ela balançou a cabeça. "Eu não sabia que ia ser assim. Eu apenas queria ajudar as meninas. Eu só queria ajudar as meninas." Sua voz se quebrou em um soluço desesperado. Então, tudo ficou em silêncio. A mulher de preto sorriu, um sorriso maligno que parecia alimentar toda a escuridão ao redor. E de repente começamos a ouvir sussurros, vozes indistintas, choros. Era como se algo muito mais profundo e antigo estivesse acordando na casa. Uma brisa fria soprou pela sala e Rafael sentiu seu corpo arrepiar. Ele encarou as gêmeas, que agora pareciam incapazes de mover os olhos da figura sombria. Os olhos da mulher de negro brilharam com um reconhecimento que o deixou gelado. "Alguns segredos não podem se esconder para sempre", ela sussurrou e então se virou para a porta, como se aguardasse a chegada de algo. Rafael seguiu seu olhar e foi quando percebeu. A porta da frente se abriu sozinha, revelando a escuridão do lado de fora. Um grito. O som perfurou o ar, e Rafael ficou paralisado, enquanto uma figura conhecida emergia da sombra. Era Mariana. A mulher estava ali, parada na entrada, com o mesmo sorriso que ele se lembrava. Mas agora havia algo errado, algo que não se encaixava. O olhar dela era vazio, uma expressão que evocava uma mistura de amor e terror. "Papai!" Isabela gritou, correndo em direção à mãe. Mas Rafael a segurou. "Não, fique onde está." O tempo parecia ter congelado. Tudo girava. Era como se os próprios fundamentos de sua vida estivessem desmoronando. Mariana não estava morta. Mas a mulher de preto tinha se materializado como consequência disso? E o que aconteceria agora se a realidade havia mudado tão drasticamente? Rafael olhou para Luna, que parecia completamente perdida. Os segredos, as mentiras, tudo estava se despedaçando diante dele. O que ele realmente sabia sobre a vida de Mariana? E quem era Luna neste labirinto de dor e revelações? A única certeza que tinha era que a guerra pelos corações e almas de sua família havia começado. E de forma assustadora, ele sabia que nada nunca mais seria como antes. A mulher de preto estava diante deles, e a sala parecia encolher. A luz piscava e o medo se espalhava como uma onda. Rafael olhou para suas filhas, os rostos delas pálidos, e depois voltou seu olhar para Luna. Ela estava paralisada, a pulseira antiga tremendo em sua mão. "Rafael!" Dona Cleusa gritou, interrompendo o silêncio.
Você precisa entender. Ela não é apenas uma babá. Mas antes que pudesse terminar, a mulher de negro sorriu. Não era um sorriso bondoso. Era malicioso, carregado de um conhecimento que ninguém mais tinha. A atmosfera ficou eletrificada, como se algo maligno estivesse prestes a ser revelado. Os gritos das gêmeas ficaram mais intensos. Ela está aqui! Ela vai nos levar! Isabela chorava nos braços de Sofia, as pequenas mãos agarradas uma na outra. A voz de Luna estava quase perdida, mas ele a ouviu dizer: "Não pode ser! Eu não sabia!" De repente, a mulher de preto deu um passo à frente. O espaço ao redor dela parecia congelar. "Você não sabia, sim, mas você é parte disso, Luna", disse com uma voz baixa e rouca que fazia o coração de Rafael disparar. "Você sempre foi." As palavras dela foram como um ataque. Rafael piscou, confuso. O que queriam dizer com isso? Os olhos de Luna se alargaram e ela ficou pálida como um fantasma. "Não, isso não pode estar acontecendo", murmurou, parecendo lutar contra algum tipo de revelação interna. Ele a observou tremer. O que ela sabia? O que não estava dizendo? "Eu não sabia que você tinha encontrado a pulseira." As palavras de Dona Cleusa foram cortantes como facas. "Ela tem um poder. O poder de trazer à tona o que foi enterrado. Algo que você não quer que as crianças vejam." A tensão se intensificou no ar. A mulher de preto começou a se aproximar e a sala encheu-se de uma energia palpável. Ela olhou diretamente para Rafael, seus olhos negros como buracos na escuridão. "Você a trouxe de volta. Agora aqueles que se foram poderão voltar." "Pelo amor de Deus, não!" gritou Rafael, sentindo a urgência crescer em seu peito. Ele se virou para Luna, mas algo em seu olhar havia mudado. Agora havia um entendimento profundo, quase sombrio. "Você sabia que isso ia acontecer, não sabia?" Uma lágrima escorreu pelo rosto de Luna, e ela balançou a cabeça. "Eu não sabia que ia ser assim. Eu apenas queria ajudar. As meninas. Eu só queria ajudar as meninas." Sua voz se quebrou em um soluço desesperado. Então tudo ficou em silêncio. A mulher de preto sorriu, um sorriso maligno que parecia alimentar toda a escuridão ao redor. E de repente, começamos a ouvir sussurros, vozes indistintas, choros. Era como se algo muito mais profundo e antigo estivesse acordando na casa. Uma brisa fria soprou pela sala, e Rafael sentiu seu corpo arrepiar. Ele encarou as gêmeas, que agora pareciam incapazes de mover os olhos da figura sombria. Os olhos da mulher de negro brilharam com um reconhecimento que o deixou gelado. "Alguns segredos não podem se esconder para sempre", ela sussurrou. E então se virou para a porta, como se aguardasse a chegada de algo. Rafael seguiu seu olhar, e foi quando percebeu. A porta da frente se abriu sozinha, revelando a escuridão do lado de fora. Um grito. O som perfurou o ar, e Rafael ficou paralisado, enquanto uma figura conhecida emergia da sombra. Era Mariana. A mulher estava ali, parada na entrada, com o mesmo ponto de "Papai!" Isabela gritou, correndo em direção à mãe, mas Rafael a segurou. "Não, fica onde está." O tempo parecia ter congelado. Tudo girava. Era como se os próprios fundamentos de sua vida estivessem desmoronando. Mariana não estava morta, mas a mulher de preto tinha se materializado como consequência disso. E o que aconteceria agora que a realidade havia mudado tão drasticamente? "Você não a reconhece, Rafael?" A voz de Luna cortou a tensão, cheia de uma fraqueza que ele nunca tinha visto antes. "Ela nunca morreu. Ela nunca esteve morta. Isso foi tudo parte de um plano." Ele se virou para ela, o coração disparado. "Como assim?" Do fundo da sala, a mulher de preto soltou uma risada fria que ecoou nas paredes. "Você realmente pensou que tudo isso era um acidente? Sua esposa e esta aqui, ambas são parte do mesmo círculo. Você se tornou um peão em um jogo muito maior.
O choque atravessou Rafael como uma faca. O que você quer dizer? Mariana nunca esteve sozinha. Ela foi escolhida, e Luna também. Essa é a verdadeira família, Rafael. Não faz ideia do que as duas podem trazer ao mundo. E você, como um simples mortal, está no caminho delas. Os gritos das gêmeas se misturaram a um eco profundo, como se o próprio espaço estivesse reclamando por um trono usurpado. Rafael olhou para Luna, então para Mariana. Era como se um labirinto de enganos estivesse se desdobrando na sua frente. Não, isso não pode ser verdade! Rafael gritou, a dor se fazendo visível em seu rosto. Eu não posso acreditar nisso. Mas a mulher de preto inclinou a cabeça, aninhando-se na escuridão. Você não tem escolha, Rafael. O passado vem à tona, e não há nada que você possa fazer para impedi-lo. Ali, no dividir das sombras, um novo terror tomou conta da casa. O que ele achava que sabia estava se desfazendo, e ele se viu no centro de um turbilhão impiedoso. A única certeza era que agora ele não apenas lutava contra a própria dor, mas contra verdades que ameaçavam destruir tudo o que amava. A busca pela verdade se tornara uma corrida contra o tempo, onde seus amores e medos agora se entrelaçavam num jogo mortal. A mulher de preto estava diante deles, e a sala parecia encolher. A luz piscava, e o medo se espalhava como uma onda. Rafael olhou para suas filhas, os rostos delas pálidos, e depois voltou-se a olhar para Luna. Ela estava paralisada, a pulseira antiga tremenda em sua mão. Dona Cleusa gritou, interrompendo o silêncio. Você precisa entender, ela não é apenas uma babá. Mas antes que pudesse terminar, a mulher de negro sorriu. Não era um sorriso bondoso, era malicioso, carregado de um conhecimento que ninguém mais tinha. A atmosfera ficou eletrificada, como se algo maligno tivesse prestes a ser revelado. Os gritos das gêmeas ficaram mais intensos. Ela está aqui, ela vai nos levar. Isabela chorava nos braços de Sofia, as pequenas mãos agarradas uma na outra. A voz de Luna estava quase perdida, mas ele a ouviu dizer, não pode ser, eu não sabia. De repente, a mulher de preto deu um passo à frente. O espaço ao redor dela parecia congelar. Você não sabia sim, mas você é parte disso, Luna. Disse com uma voz baixa e rouca que fazia o coração de Rafael disparar. Você sempre foi. As palavras dela foram como um ataque. Rafael piscou, confuso. O que queriam dizer com isso? Os olhos de Luna se alargaram, e ela ficou pálida como um fantasma. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou, parecendo lutar contra algum tipo de revelação interna. Ele a observou tremer. O que ela sabia? O que não estava dizendo? Eu não sabia que você tinha encontrado a pulseira. As palavras de Dona Cleusa foram cortantes como facas. Ela tem um poder. O poder de trazer à tona o que foi enterrado. Algo que você não quer que as crianças vejam. A tensão se intensificou no ar. A mulher de preto começou a se aproximar. E a sala encheu-se de uma energia palpável. Ela olhou diretamente para Rafael, seus olhos negros como buracos na escuridão. Você a trouxe de volta. Agora aqueles que se foram poderão voltar. Pelo amor de Deus, não! Gritou Rafael, sentindo a urgência crescer em seu peito. Ele se virou para Luna, mas algo em seu olhar havia mudado. Agora havia um entendimento profundo, quase sombrio. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Luna, e ela balançou a cabeça. Eu não sabia que ia ser assim. Eu apenas queria ajudar. As meninas. Eu só queria ajudar as meninas. Sua voz se quebrou em um soluço desesperado. Então tudo ficou em silêncio. A mulher de preto sorriu. Um sorriso maligno que parecia alimentar toda a escuridão ao redor. E de repente começamos a ouvir sussurros. Vozes indistintas, choros. Era como se algo muito mais profundo e antigo estivesse acordando na casa. Uma brisa fria soprou pela sala, e Rafael sentiu seu corpo arrepiar. Ele encarou as gêmeas,
que agora pareciam incapazes de mover os olhos da figura sombria. Os olhos da mulher de negro brilharam com um reconhecimento que o deixou gelado. Alguns segredos não podem se esconder para sempre. Ela sussurrou, e então se virou para a porta, como se aguardasse a chegada de algo. Rafael seguiu seu olhar, e foi quando percebeu. A porta da frente se abriu sozinha, revelando a escuridão do lado de fora. Um grito. O som perfurou o ar, e Rafael ficou paralisado enquanto uma figura conhecida emergia da sombra. Era Mariana. A mulher estava ali, parada na entrada, com o mesmo sorriso que ele se lembrava. Mas agora havia algo errado, algo que não se encaixa. Isabela gritou, correndo em direção à mãe, mas Rafael a segurou. Não, fique onde está. O tempo parecia ter congelado. Tudo girava. Era como se os próprios fundamentos de sua vida estivessem desmoronando. Mariana não estava morta, mas a mulher de preto tinha se materializado como consequência disso? E o que aconteceria agora que a realidade havia mudado tão drasticamente? Você não a reconhece, Rafael? A voz de Luna cortou a tensão, cheia de uma fraqueza que ele nunca tinha visto antes. Ela nunca morreu. Ela nunca esteve morta. Isso foi tudo parte de um plano. Ele se virou para ela, o coração disparado. Como assim? Do fundo da sala, a mulher de preto soltou uma risada fria que ecoou nas paredes. Você realmente pensou que tudo isso era um acidente? Sua esposa e esta aqui, ambas são parte do mesmo círculo. Você se tornou um peão em um jogo muito maior. O choque atravessou Rafael como uma faca. O que você quer dizer? Mariana nunca esteve sozinha. Ela foi escolhida. E Luna também. Essa é a verdadeira family, Rafael. Não faz ideia do que as duas podem trazer ao mundo. E você, como um simples mortal, está no caminho delas. Os gritos das gêmeas se misturaram a um eco profundo, como se o próprio espaço estivesse reclamando por um trono usurpado. Rafael olhou para Luna, então para Mariana. Era como se um labirinto de enganos estivesse se desdobrando na sua frente. O olhar de Mariana começou a mudar, e Rafael sentiu um calafrio. Você não pode ter feito isso. Margarida, a mulher de preto. Você não teve escolha. A expressão dela se contorceu por um momento, e ele percebeu que havia mais na história do que ele poderia imaginar. Uma escolha, Mariana murmurou, a voz ressoando em um lamento. Fui forçada a fazer isso em troca do que amava. E você, Rafael, a peça que faltava. Ele sentiu suas pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? O medo se apoderava dele em ondas, a realidade começando a desmoronar. Mariana olhou para Luna, e um brilho terno se acendeu em seus olhos. Ela é a chave, Rafael. Você precisa entender que eu e ela temos um laço inquebrável. O que quer que esteja prestes a acontecer, você pode não estar preparado. Naquele instante, a verdade veio como um soco no estômago. Laços inquebráveis, ele repetiu, seu mundo começando a girar. O que você está dizendo? Eu e Luna somos muito mais do que pensamos. Sempre estivemos ligadas, antes mesmo de você. As paredes pareciam tremer, e Rafael olhou para a mulher de preto. O sussurro que crescia ao seu redor, algo dentro de Rafael, como se a casa estivesse viva e pulsando com ressentimentos e segredos. O chão abaixo começou a rachar, e um estrondo ecoou em toda a casa. Mariana! Rafael gritou, buscando um fio de razão, um canto de luz. O que você fez? Ela apenas balançou a cabeça. Uma nova percepção começou a se espalhar pelo ambiente, um poder que ele não compreendia. E enquanto olhava para as gêmeas, Rafael percebeu que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A relação deles, o que sentiam e como se viam. Uma reviravolta que não apenas arrastaria seu amor,
mas também suas almas para um abismo que eles nunca poderiam ter previsto. E foi nesse momento que a mulher de preto se aproximou ainda mais, e uma onda de escuridão envolveu o espaço, despedaçando a realidade que Rafael havia conhecido. O que ele temia mais do que tudo agora estava prestes a se revelar. Ele não estava apenas enfrentando a perda, estava na linha de frente de uma batalha entre o que era humano e o que não era. E no horizonte, sussurros de um futuro desconhecido ecoavam, carregando uma promessa de destruição e revelações. Rafael estava paralisado. O tempo para a mulher de preto, a sombra que sempre vigiou suas filhas, tornara-se um eco de uma dor ainda mais profunda. Ele mal conseguia processar a revelação aterradora. Luna se afastou um passo, a pulseira e seus novos medos agora mais pesados que antes. Mariana. Ele mal conseguiu pronunciar o nome dela. Vocês duas, o que está acontecendo? A voz de Rafael era um sussurro, uma mistura de esperança e desespero. Mariana olhou para ele, um brilho enigmático nos olhos. Eu estou aqui, Rafael. Eu nunca me fui. Sua voz ecoou, um lamento que cortou o coração dele como um fio afiado. Eu não quis te deixar. Foi o que tive que fazer. Luna começou a se contorcer de ansiedade. Mariana, não é bem assim. Você não pode fazer o que planejou. A verdade é que eu sempre soube das consequências, Luna. Mariana gritou, seus olhos brilhando em desafio. Se a verdade vem à tona, eu precisarei do apoio de todos vocês. É a única maneira de protegê-los. As gêmeas, com os olhos fixos na mãe, estavam paralisadas, um terror infantil crescendo entre elas. Mamãe, o que está acontecendo? Isabela perguntou, os olhos marejados. Rafael se agachou na altura delas, seu coração apertado. Está tudo bem, minhas pequenas. Eu prometo. Nós vamos resolver isso juntos. Mas a incerteza em sua voz denunciava que ele não estava certo. A mulher de preto então se aproximou mais, como se fosse atraída por uma força invisível. O que se esconde nas sombras precisa ser revelado. Você, Rafael, trouxe de volta algo que não deveria ser despertado. As palavras saíram dela como veneno. E todos aqui terão que enfrentar seu lugar nessa história. Eu não quero ouvir isso, Rafael gritou, pegando as gêmeas pela mão, sentindo-se cada vez mais encurralado. Mas seus olhos estavam fixos em Mariana, buscando uma explicação, uma saída. Rafael, eu me envolvi em coisas que você nunca compreenderá. E Luna, ela é a chave. Eu fiz um pacto. O coração de Rafael parou. As palavras dela eram como facadas. Um pacto? Com quem? Ela hesitou, e nesse momento a energia da sala deu um solavanco. O chão tremeu e um feixe de luz irrompeu da pulseira que Luna segurava, iluminando a sala num brilho ensurdecedor. Não! Gritou Luna, tentando esconder a pulseira. Mas já era tarde. A luz parecia pulsar com vida própria, e em meio à confusão, uma nova figura surgiu no centro da sala. Uma figura ígnea ou sombria, que absorvia a luz e a transformava em escuridão. Era um rosto familiar, mas distorcido, que fez Rafael gelar. Era sua mãe, alguém que ele pensou estar longe há muitos anos. Rafael, o ciclo não pode ser quebrado. O choque foi avassalador. Ele não queria acreditar na visão. Não pode ser você. Desesperado, tentou se afastar, mas ela se aproximou. O semblante dela tinha a mesma energia que a mulher de preto, quase hipnótica. As gêmeas começaram a chorar, enquanto Luna olhava assustada, as mãos tremendo em pânico. O que está acontecendo? O que você fez, Mariana? A única maneira de acabar com isso é encarar o passado. Mariana respondeu, seu tom agora mais seguro. Eu não a deixei partir. E você também não pode. O ar ficou pesado. A tensão era palpável. O que Rafael pensou ser uma tentativa de salvar sua família
agora se transformou em um jogo de sombras, onde todos estavam interligados de forma aterradora. Ele estava preso em uma teia de mentiras e segredos, sem saber quem realmente era seu aliado. A luz das gêmeas piscou e a mulher de preto lançou um olhar que fez Rafael estremecer. Agora a verdade começa. Mas o que isso significava? A revelação era mais devastadora do que ele poderia imaginar, e a cada segundo que passava, ele sentia que a maré de seu destino estava mudando, prestes a levá-lo para longe, para um lugar onde a dor e a escuridão reinariam. A sala tremeu, e ele soube que nada seria como antes. O choque, as verdades desnudadas, tudo se tornaria um labirinto de desespero. "Não, por favor, não!" gritou Rafael. Mas a realidade estava se desenrolando, e ele não tinha mais controle. Ele precisava de respostas, mas ao que parecia, o que estava por vir era muito mais do que apenas uma verdade nua. Era um conflito que desafiaria tudo o que ele acreditou saber. Rafael estava paralisado. O tempo parecia ter congelado enquanto Mariana ficava ali, diante dele e das gêmeas. "Mariana!" Ele mal conseguiu pronunciar o nome dela. Vocês duas, o que está acontecendo?" A voz de Rafael era um sussurro, uma mistura de esperança e desespero. Mariana olhou para ele, um brilho enigmático nos olhos. "Eu estou aqui, Rafael. Eu nunca me fui." Sua voz ecoou, um lamento que cortou o coração dele como um fio afiado. "Eu não quis te deixar. Foi o que tive que fazer." Luna começou a se contorcer de ansiedade. "Mariana, não é bem assim. Você não pode fazer o que planejou." "A verdade é que eu sempre soube das consequências, Luna." Mariana gritou, seus olhos brilhando em desafio. "Se a verdade vem à tona, eu precisarei do apoio de todos vocês. É a única maneira de protegê-los." As gêmeas, com os olhos fixos na mãe, estavam paralisadas, um terror infantil crescendo entre elas. "Mamãe, o que está acontecendo?" Isabela perguntou, os olhos marejados. Rafael se agachou na altura delas, seu coração apertado. "Está tudo bem, minhas pequenas. Eu prometo. Nós vamos resolver isso juntos." Mas a incerteza em sua voz denunciava que ele não estava certo. A mulher de preto então se aproximou mais, como se fosse atraída por uma força invisível. "O que se esconde nas sombras precisa ser revelado. Você, Rafael, trouxe de volta algo que não deveria ser despertado." As palavras saíram dela como veneno. "E todos aqui terão que enfrentar seu lugar nessa história." "Eu não quero ouvir isso!" Rafael gritou, pegando as gêmeas pela mão, sentindo-se cada vez mais encurralado. Mas seus olhos estavam fixos em Mariana, buscando uma explicação, uma saída. "Rafael, eu me envolvi em coisas que você nunca compreenderá. E Luna, ela é a chave. Eu fiz um pacto." O coração de Rafael parou. As palavras dela eram como facadas. "Um pacto? Com quem?" Ela hesitou. E nesse momento a energia da sala deu um solavanco. O chão tremeu, e um feixe de luz irrompeu da pulseira que Luna segurava, iluminando a sala num brilho ensurdecedor. "Não!" gritou Luna, tentando esconder a pulseira, mas já era tarde. A luz parecia pulsar com vida própria, e em meio à confusão, uma nova figura surgiu no centro da sala. Uma figura ígnea e sombria, que absorvia a luz e a transformava em escuridão. Era um rosto familiar, mas distorcido, que fez Rafael gelar. Era sua mãe, alguém que ele pensou estar longe há muitos anos. "Rafael, o ciclo não pode ser quebrado." O choque foi avassalador. Ele não queria acreditar na visão. Não pode ser você." Desesperado, tentou se afastar, mas ela se aproximou. O semblante dela tinha a mesma energia que a mulher de preto, quase hipnótica. As gêmeas começaram a chorar, enquanto Luna olhava assustada, as mãos tremendo em pânico. "O que está acontecendo? O que você fez, Mariana?" "A única maneira de acabar com isso é encarar o passado." Mariana respondeu, seu tom agora mais seguro.
Eu não a deixei partir, e você também não pode. O ar ficou pesado. A tensão era palpável. O que Rafael pensou ser uma tentativa de salvar sua família agora se transformou em um jogo de sombras, onde todos estavam interligados de forma aterradora. Ele estava preso em uma teia de mentiras e segredos, sem saber quem realmente era seu aliado. Mas então, a mulher de preto sorriu de forma sinistra. Rafael, você desconhece a verdade. A sua mãe foi quem fez o pacto. E agora, você e sua esposa estão presos a ele. Todas as suas vidas já estão entrelaçadas, e a única saída é um sacrifício. Um sacrifício? Rafael sussurrou, o coração acelerando. Sim, a mulher de preto respondeu, um sacrifício que deve ser pago com sangue. Um silêncio pesado se instalou. As gêmeas, apavoradas, se abraçaram ainda mais forte, enquanto Luna e Rafael se encaravam, a compreensão do horror começando a se formar em suas mentes. O que exatamente estavam dispostos a sacrificar? Você precisa escolher, Rafael. A voz da mulher de preto se moldou em um eco profundo, infundindo a sala com um poder ameaçador. Você pode perder seu amor ou suas filhas, e não há como escapar disso. Momento após momento se arrastava, e a ansiedade pairava no ar, como um ganzá em meio à tempestade. Rafael olhou para as gêmeas. Teve vontade de gritar, de correr, mas sabia que não podia. Ele se voltou para Mariana. E nesse momento, uma nova onda de terror tomou conta dele. A revelação que estava prestes a se desdobrar não apenas ameaçava tudo o que ele amava, mas iria testar o que significava ser pai, marido e até mesmo homem. O verdadeiro terror estava apenas começando, e Rafael precisava decidir, ou tudo o que conhecia seria destruído pela escuridão que se aproximava. Rafael estava paralisado. O tempo parecia ter congelado enquanto Mariana ficava ali, diante dele e das gêmeas. Uma imagem que desafiava a lógica. A mulher de preto, a sombra que sempre vigiou suas filhas, tornara-se um eco de uma dor ainda mais profunda. Ele mal conseguia processar a revelação aterradora. Luna se afastou um passo, a pulseira e seus novos medos agora mais pesados que antes. Mariana. Ele mal conseguiu pronunciar o nome dela. Vocês duas, o que está acontecendo? A voz de Rafael era um sussurro, uma mistura de esperança e desespero. Mariana olhou para ele, um brilho enigmático nos olhos. Eu tô aqui, Rafael. Eu nunca me fui. Sua voz ecoou um lamento que cortou o coração dele como um fio afiado. Eu não quis te deixar. Foi o que tive que fazer. Luna começou a se contorcer de ansiedade. Mariana, não é bem assim. Você não pode fazer o que planejou. A verdade é que eu sempre soube das consequências, Luna. Mariana gritou, seus olhos brilhando em desafio. Se a verdade vem à tona, eu precisarei do apoio de todos vocês. É a única maneira de protegê-los. As gêmeas, com os olhos fixos na mãe, estavam paralisadas, um terror infantil crescendo entre elas. Mamãe, o que está acontecendo? Isabela perguntou, os olhos marejados. Rafael se agachou na altura delas, seu coração apertado. Está tudo bem, minhas pequenas. Eu prometo, nós vamos resolver isso juntos. Mas a incerteza em sua voz denunciava que ele não estava certo. A mulher de preto então se aproximou mais, como se fosse atraída por uma força invisível. O que se esconde nas sombras precisa ser revelado. Você, Rafael, trouxe de volta algo que não deveria ser despertado. As palavras saíram dela como veneno. E todos aqui terão que enfrentar seu lugar nessa história. Eu não quero ouvir isso. Rafael gritou, pegando as gêmeas pela mão, sentindo-se cada vez mais encurralado. Mas seus olhos estavam fixos em Mariana, buscando uma explicação, uma saída. Rafael, eu me envolvi em coisas que você nunca compreenderá. E Luna, ela é a chave.
Eu fiz um pacto. O coração de Rafael parou. As palavras dela eram como facadas. Um pacto? Com quem? Ela hesitou, e nesse momento a energia da sala deu um solavanco. O chão tremeu, e um feixe de luz irrompeu da pulseira que Luna segurava, iluminando a sala num brilho ensurdecedor. Não! Gritou Luna, tentando esconder a pulseira, mas já era tarde. A luz parecia pulsar com vida própria, e em meio à confusão, uma nova figura surgiu no centro da sala. Uma figura ígnea e sombria, que absorvia a luz e a transformava em escuridão. Era um rosto familiar, mas distorcido, que fez Rafael gelar. Era sua mãe, alguém que ele pensou estar longe há muitos anos. Rafael, o ciclo não pode ser quebrado. O choque foi avassalador. Ele não queria acreditar na visão. Não, não pode ser você. Desesperado, tentou se afastar. Mas ela se aproximou. O semblante dela tinha a mesma energia que a mulher de preto, quase hipnótica. As gêmeas começaram a chorar, enquanto Luna olhava assustada, as mãos tremendo em pânico. O que está acontecendo? O que você fez, Mariana? A única maneira de acabar com isso é encarar o passado. Mariana respondeu, seu tom agora mais seguro. Eu não a deixei partir. E você também não pode. O ar ficou pesado. A tensão era palpável. O que Rafael pensou ser uma tentativa de salvar sua família, agora se transformou em um jogo de sombras, onde todos estavam interligados de forma aterradora. Ele estava preso em uma teia de mentiras e segredos, sem saber quem realmente era seu aliado. Mas então, a mulher de preto sorriu de forma sinistra. Rafael, você desconhece a verdade. A sua mãe foi quem fez o pacto. E agora, você e sua esposa estão presos a ele. Todas as suas vidas já estão entrelaçadas, e a única saída é um sacrifício. Um sacrifício? Rafael sussurrou, o coração acelerando. Sim, a mulher de preto respondeu. Um sacrifício que deve ser pago com sangue. Assim que as palavras dela pairaram no ar, algo inesperado aconteceu. Um brilho intenso começou a emanar da pulseira nas mãos de Luna, ofuscando tudo ao redor. A sala estava mergulhada em uma luz opressiva, e em um instante, tudo ficou escuro. Quando a luz se dissipou, um novo cenário se revelava. Rafael estava sozinho, em um cômodo que lembrava seu lar, mas, ao mesmo tempo, parecia errante. Tudo estava em desordem, e ecos de risos infantis pareciam assombrá-lo. Ele imediatamente sentiu pânico. Luna, Mariana, onde vocês estão? Mas as paredes sussurravam segredos que ele não podia entender. Um eco familiar fez seu coração acelerar. Ele se virou e, para seu horror, viu uma versão mais jovem de Mariana, com um olhar inocente e livre de preocupações. Era como se estivesse revivendo um momento do passado, uma memória perdida. Mariana! Ele a chamou, mas sua voz soou distante, como se estivesse ecoando por um túnel. Então a mulher de preto apareceu novamente, agora com um sorriso triunfante. Você queria entender? Aqui está a verdade, Rafael. Agora você verá o que realmente aconteceu. E enquanto a sala se iluminava com flashes da história que ele nunca conhecera, Rafael percebeu a magnitude do segredo. Não era sobre sacrifícios ou pactos, era sobre a vida de Mariana, suas escolhas e a conexão obscura que ela tinha com a mulher de preto. Cada visão que surgia revelava uma camada de dor, de amor e arrependimento. Mariana, não! O que você fez? Rafael gritou, mas a mulher ao seu lado apenas observava, as lágrimas nos olhos. E naquelas visões ele percebeu algo devastador. Ele não era apenas um pai, ele era parte de um ciclo continuado, um elo que precisava ser quebrado. A cada novo vislumbre, a verdade se tornava mais aterradora, revelando que os laços que uniam aquelas mulheres eram mais profundos do que ele poderia imaginar. Foi então que um novo medo surgiu. O que aconteceria quando ele olhou para a mulher de preto, cada fibra de seu ser resistindo?
Ele precisava saber. Mas a cada passo que dava para compreender a verdade, era como se a escuridão se aproximasse, pronta para consumir tudo. Prepare-se, Rafael, a mulher de preto sussurrou, enquanto a luz começava a piscar. O passado não é o que parece, e nem o futuro. E com isso, Rafael percebeu que estava prestes a enfrentar algo muito mais do que um simples segredo familiar. Era uma batalha pela própria alma, e ele estava perdido em um abismo que prometia algo terrível e transformador ao mesmo tempo. Rafael sentiu uma onda de desespero correndo por seu corpo. As visões que a mulher de preto revelara não eram apenas fragmentos do passado, eram memórias dolorosas entrelaçadas em um destino sombrio. Ele estava diante da verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. A pulsação da luz emanando da pulseira de Luna ressoava, e ele sentiu que a sala poderia desmoronar a qualquer momento. Mariana? Os segredos que Mariana guardou por tanto tempo agora expostos, e tudo o que ela havia sacrificado parecia prestes a custar caro. Mariana olhou nos olhos de Rafael e o brilho de amor que ele sempre conhecera agora estava embaçado por lágrimas. Porque eu queria nos proteger, e porque você é parte disso, Rafael. O que fiz foi para garantir que nossas filhas tivessem um futuro. A sinceridade em suas palavras era palpável, mas sua escolha pesava sobre ele como uma rocha. As gêmeas choravam, abraçadas, enquanto a atmosfera se tornava um turbilhão de emoções conflitantes. A mulher de preto havia se tornado um espectador, um eco de tudo o que estava prestes a acontecer. O ciclo precisa ser quebrado, ela disse, com uma calma que enchia o ambiente de medo. Só assim vocês poderão se libertar. Rafael sentiu que estava à beira de um precipício. Ele finalmente entendia que a verdade era um fardo. Um sacrifício tinha que ser feito. Mas qual seria o preço? A mulher de preto estendeu. Você deve escolher, Rafael. O amor ou a dor? Não, isso não pode ser! Gritou. E olhando para suas filhas, um lampejo de clareza o atingiu. Eu escolho a vida. Nós lutaremos juntos, não importa o que for preciso. No exato momento que ele disse isso, um brilho intenso envolveu Luna e Mariana, iluminando a sala. Rafael sentiu a energia pulsar ao redor deles. As vozes do passado ecoavam, uma sinfonia aterradora, misturando lágrimas e sorrisos. O poder que emanava da pulseira cresceu, uma onda de luz que parecia querer devorar a escuridão. E então, algo impressionante aconteceu. As sombras começaram a se dissipar. O olhar da mulher de preto perdeu a autoridade, e ela pareceu vacilar diante da força do amor que unia Rafael e Mariana, e o desejo de proteger as gêmeas. Não pode ser! Gritou, ficando submergida na luz que brotava do fortalecimento dos laços familiares. Rafael agarrou as mãos de Luna e Mariana, sua mente lutando para compreender o que estava acontecendo. A escuridão era forte, mas o amor deles era mais. Vamos nos libertar, juntos! E com um último grito de determinação, a luz transbordou, envolvendo todos. Em um clamor ressonante, tudo se iluminou, e num estrondo, as sombras se desfizeram completamente. A mulher de preto foi engolida pela luz, e em um instante a sala voltou ao normal. O eco do passado ainda estava presente, mas as gêmeas estavam seguras em seus braços. Rafael olhou para Mariana, e um sorriso genuíno surgiu entre eles, embora marcado pela tristeza. Eles haviam enfrentado a verdade, e apesar das feridas, estavam juntos novamente. Nós conseguimos! E enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela, ele soube que o amor triunfou. Então, quebrando a tranquilidade, uma nova sombra surgiu, e Rafael sentiu um arrepio. O que viria a seguir? Ele olhou para Luna, que agora parecia radiante apesar da tensão. Ainda há muito a fazer, ela afirmou, mas com um toque de esperança em sua voz. Por fim, com o coração repleto de emoções conflitantes, mas com um fio de esperança,
Rafael achou que o capítulo havia se encerrado, mas no fundo, sabia que novos desafios e verdades poderiam surgir a qualquer momento. E agora, antes de você sair, aqui vai um último pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Contagie a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem.